continuar falando de enzimas? Agora nós vamos reforçar o conceito e a composição que foi falado na aula anterior. Vamos falar sobre a utilidade e importância, não só para o organismo, mas para outras áreas também que podem usar de enzimas. E como agem as enzimas e como podemos classificar, já que nós temos vários exemplos de enzimas, muitas enzimas para catalisar muitas reações. O aluno, ele deve se perguntar. Se ainda não sabe a resposta, continue se perguntando e assista essa videoaula para conseguir responder o que são enzimas, qual a natureza química delas, ou seja, do que essas enzimas são formadas e como elas agem dentro das nossas células. Vamos lá? Enzimas, o que são? Muitos definem enzimas como catalisadores biológicos. Muito simples e muito fácil, né? Falou tudo ali, catalisador biológico. Quando fala biológico, é porque são moléculas produzidas por seres vivos. Catalisador, nós também temos catalisadores que não são biológicos. Catalisadores estes que também têm o mesmo objetivo do que as enzimas, acelerar as reações químicas. No entanto, os catalisadores não biológicos, eles não são específicos, eles formam resíduos, produtos indesejados ao final da reação química, e o que não acontece com as enzimas. E as enzimas têm natureza proteica ou ribonucleotídica, sendo a maioria de natureza proteica. Então, nós temos a enzima que vai reagir com o substrato, né? Ela vai se ligar, tem uma associação entre a enzima e o substrato para formar o complexo enzima-substrato. Neste momento, né, como nós já havíamos falado, algumas interações acontecem ali no local onde o substrato se encaixou na superfície da enzima, permitindo com que ocorram mudanças, né? Mudanças essas que vão fazer com que a enzima consiga produzir outra molécula, diferente da molécula inicial, por uma mudança, uma alteração na sua estrutura química. Então, a molécula de substrato agora passa a se chamar produto, porque alterações na sua estrutura química ocorreram. Essas alterações do substrato vão desde a alteração na disposição dos átomos, a redução da quantidade de átomos e inclusive no conteúdo de energia que a molécula possui. Lembrando que toda molécula tem, além de matéria, ela contém energia química. Então, nós podemos ter um substrato que tem muito mais energia química do que a molécula do produto. Nós vamos estudar no próximo encontro isso. E aí, para ficar mais fácil, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma enzima, a hexoquinase. Mais uma vez, ela apareceu para nós. E a molécula de substrato é a glicose e o ATP. Então, nós precisamos que a glicose e o ATP se associem à enzima, né? Por isso, eu coloquei da seguinte maneira. Então, a glicose e o ATP vão se ligar na estrutura química, né, da enzima hexoquinase, aonde vai acontecer as reações, né, que vão permitir com que nós tenhamos, ao final do processo, a molécula da hexoquinase íntegra, para poder atuar sobre uma nova molécula de glicose, e também os produtos, que nesse caso são dois. Nós temos a glicose fosforilada, chamada glicose 6-fosfato ou 6-fosfoglicose, e também a molécula de difosfato de adenosina, conhecida como ADP. Então, nós temos aqui duas moléculas formando dois produtos. Então, aqui é o substrato formando duas moléculas de produto. Tipo nessa reação aqui, ó, F mais G formando H mais I. Então, sempre remetam a essas possibilidades aqui de reações, tá? Então, aqui nessa reação que eu acabei de mostrar, nós temos glicose e ATP servindo de substrato, glicose 6-fosfato e ADP servindo de produtos, tá? Então, dois dando origem a outros dois. Professora, mas é a mesma enzima? Sim, para nós ficarmos craques nessa enzima. Essa enzima, a hexoquinase, tá? Ela tem essa estrutura. Lembrando, essa hexoquinase em questão foi retirada de um banco, né? Onde você tem a oportunidade de encontrar a estrutura das proteínas, né? Lembrando que a hexoquinase é uma enzima de natureza proteica. E essa hexoquinase, ela tem um gene específico, né?
que vai permitir a produção dessa proteína com função catalítica, que tem essa estrutura tridimensional aqui. E essa exoquinase ela foi extraída da espécie humana, mas nós temos exoquinases extraídas de outras espécies, tá? Que fazem a mesma função. Qual é a função? Nós temos aqui a glicose, nós temos o trifosfato de adenosina. O nome está dizendo trifosfato. Então, o trifosfato é um nucleotídeo que tem 3 grupos fosfato. O trifosfato vai perder um grupo fosfato, que a exoquinase ela vai pegar esse grupo fosfato do ATP e transferir um grupo fosfato para a glicose. Então, a glicose passa a ganhar um grupo fosfato que ela não tinha antes, e aí ela muda o seu nome de batismo e chama glicose 6-fosfato. No mapa metabólico está escrito 6-fosfoglicose, então se referem à mesma molécula, ao mesmo produto formado pela ação da exoquinase. E o trifosfato, que tem 3 grupos fosfato, passa a apresentar 2 apenas, porque o ATP perdeu um grupo fosfato e a sua estrutura química foi modificada, e o produto formado chama de fosfato de adenosina. Então, qual foi a função da exoquinase? Ela catalisou essa reação química, mas que tipo de reação química? Que tipo de modificação que ela fez na molécula do substrato? Ela fez uma fosforilação da glicose e uma desfosforilação do ATP. Foi isso que foi o papel dessa enzima, foi o tipo de modificação química que ela fez nas moléculas de substrato para dar origem a essas moléculas de produto. Aqui tem uma estrutura mostrando, nada comparado com isso aqui, mas só para mostrar para vocês que a proteína ela tem uma estrutura grande, de dimensões consideráveis, porque a glicose é C6H12O6. Ela é um monossacarídeo, ela é pequenininha. Já a exoquinase é uma proteína que tem 917 aminoácidos. E quando esse substrato se liga aqui, ocorre uma mudança na conformação dessa enzima, ou seja, dessa proteína, que faz com que essa modificação permita a ligação do substrato com a estrutura da enzima. Aqui também, são exemplos de reações, todas idênticas, iguais a essa, tá? Então, nós temos aqui, foi uma forma nova que eu representei aqui, mas não é nada científico, Aqui já é uma forma mais apropriada de representar, e aqui também é a mesma reação química representada de maneiras diferentes. Aqui somente com o nome, falando que glicose mais ATP, olha a setinha, tem de glicose para glicose 6-fosfato. Vem a seta, juntou aqui, produziu ADP e produziu glicose 6-fosfato. Então, essa cabeça da seta aqui nos mostra que o difosfato de adenosina foi produzido e a glicose 6-fosfato também. Então, esses dois são os produtos e esses dois são os substratos. E como chama a nossa enzima? Exoquinase. A exoquinase existem 4 isoformas, tá? Mas isso será falado futuramente. Aqui, no entanto, nós não temos o nome, mas nós temos a estrutura química. O ATP não foi apresentado na sua estrutura, ele é um nucleotídeo, mas a glicose foi. A glicose nós temos que numerar, como eu falei para vocês, ela tem 6 carbonos, ela é uma exose. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 6 tem uma hidroxila, aqui no 4 tem outra, aqui no 3 tem uma hidroxila para cima, do anel aqui para baixo e aqui para baixo. O que aconteceu foi que a exoquinase transferiu um dos grupos fosfatos do ATP para a posição 6. Por isso que eu coloco um P, mas lembrem que P significa PO4-2. Então, aqui, a glicose não tinha carga elétrica. A partir disso aqui, a glicose tem PO4-2. Ela já tem uma carga elétrica. E isso vai aprisionar a glicose. Assim que ela entra dentro da nossa célula, ela passa pela membrana celular, cai no citoplasma, e lá no citoplasma, a exoquinase fosforila a glicose para virar 6-fosfoglicose.
tá certo? Então, isso é a primeira reação que acontece com a glicose quando ela entra dentro das nossas células. Dessa maneira, ela não consegue sair, ela ficou presa por causa desse grupo fosfato. Aqui já é uma outra maneira, né? Então, aqui nós estamos na vertical e aqui na horizontal. E aqui tem uma coisa diferente. Além de falar que o ATP reagiu com a glicose, produzindo ADP e produzindo 6-fosfoglicose, que é sinônimo de glicose 6-fosfato, nós temos aqui o tal do magnésio. O que esse magnésio tá sendo... Por que ele está escrito aqui? Ele está escrito aqui para mostrar que esta enzima é dependente do magnésio, desse sal mineral que está nos nossos alimentos, que nós ingerimos todos os dias, ou pelo menos devemos. Aqui já tem uma outra reação química onde mostra uma molécula de substrato encaixando na superfície da enzima, né, numa determinada região, no sítio de ligação que vai expor o sítio ativo, forma o complexo enzima, tá? Enzima em verde substrato. Depois que formou o complexo, nós temos a transformação do substrato em moléculas de produto, que aqui são 2 moléculas de produto. Tá? Então, essa substância, o substrato, foi modificado na sua estrutura química, dando origem a 2 moléculas menores. E aí eu trouxe como exemplo a lactose, que é um carboidrato, né, que algumas pessoas têm intolerância à lactose, a este açúcar do leite, tá? Que é o local onde nós encontramos lactose. Nós temos a união de uma glicose com uma galactose por uma ligação glicosídica, que é uma ligação covalente. Quando nós ingerimos lactose, nós produzimos a lactase, que é uma enzima que quebra a lactose. Então, a modificação química que vai acontecer aqui por ação de uma enzima chamada lactase, ó a terminação, gente, ase. Nós vimos anteriormente exoquinase. Então, essa terminação ase aqui, ó, ela está dando sinais de que estamos falando o nome de uma enzima. Então, o nome da enzima que quebra a lactose é lactase. O nome da enzima que quebra amido, amilase. Que quebra lipídio, lipase. Aí eu brinco com os alunos. E que quebra a cadeira, cadeirase. Então, nós usamos esse sufixo ase para representar o nome das enzimas. E aqui mostrando, né, que esse disacarídeo foi quebrado aqui, formando 2 monossacarídeos. Um é a galactose, que é um açúcar com 6 carbonos, basta vocês numerarem aqui. E aqui a glicose também é um açúcar com 6 carbonos, tá? Que são os 2 produtos formados. Então, aqui eu tenho uma substância dando origem a 2 outras substâncias por ação de uma enzima. E de que são formadas as enzimas? Eu trouxe para vocês uma tese, tá? Uma tese da Universidade de São Paulo, onde a pessoa estava pesquisando um estudo relacionado a enzimas. Então, eu busquei na sua introdução algumas informações da área básica, para que vocês observem que as informações tratadas na bioquímica servem de embasamento para estudos mais específicos. E o título do trabalho desta pessoa, que era a orientanda, é a Renata Almeida Garcia Reis, ela tem como estudo, não conheço, tá, o sobrenome Reis aqui, mesmo sendo parecido comigo. Estudo do mecanismo e inibição da enzima dihidroorotato desidrogenase de Leishmania major. Então, nós temos aqui, a aluna foi fazer um trabalho de doutorado para entender como que é o mecanismo e a inibição de uma enzima da leishmania, de um ser vivo, tá? E aí, na sua introdução, tem o seguinte trecho. Desde 1926, quando o bioquímico americano James Summer isolou e cristalizou a enzima urease, tornou-se conhecida a natureza proteica das enzimas. Ainda que muitos cientistas na época não acreditassem que se tratava de fato de cristais de enzimas. Então, para vocês verem que na ciência tem sempre quem torce do contra, ou sempre fala que não vai dar certo, tá? Deve-se ressaltar que no início dos anos 80
químicos descobriram que certas moléculas de RNA, chamadas ribozimas, também possuíam propriedades catalíticas. Qual é a nossa conclusão, então, pessoal? A nossa conclusão é que as enzimas, tá? Vamos fazer uma marcação aqui. As nossas enzimas, elas são conhecidas pela natureza proteica, tá? Então, ou seja, as enzimas são formadas por aminoácidos, mas também nós não podemos esquecer que tem algumas moléculas de RNA que também têm função catalítica. Então, eu posso ter enzimas proteicas ou enzimas ribonucleotídicas. Este pesquisador, ele recebeu o Prêmio Nobel em 1946, justamente por ter cristalizado a urease, que é esta enzima aqui que degrada o substrato ureia em CO2 e amônia, tá? Então, ele ganhou o Prêmio Nobel por ter conseguido mostrar a natureza proteica das enzimas. Ele disse, durante o discurso dele no Prêmio Nobel, ele falou a seguinte frase: "Foi uma aposta arriscada. Várias pessoas me disseram que minha tentativa em isolar uma enzima era tola. Mas esse conselho, eu não considero conselho, hein, gente? Mas esse conselho me fez sentir ainda mais certo de que, se bem-sucedidas a busca, valeria a pena." E de fato valeu, porque ele trouxe um conhecimento que hoje para nós é simples, mas no passado ele teve que ter um grande trabalho para provar isso, inclusive ir contra, né, alguns comentários de colegas da área, tá? Aqui existe embaixo, eu coloquei teste da urease, tá? Então é um assunto a mais que eu vou colocar para vocês como material complementar no vídeo, tá? Na parte de propriedades, descrição do vídeo. Então, eu vou colocar informações sobre um teste que é usado, né, na área biomédica para se fazer determinações quando uma pessoa tem problemas de gastrite e tem bactérias localizadas neste lugar. Então, o teste de urease serve para ajudar a identificação dessas proteínas, tá? Se a pessoa tem esses micro-organismos ali presentes. De que são formadas as enzimas? Então, tá bem claro pra gente, de aminoácidos, que são as enzimas proteicas, que são a maioria, né? Nós vamos estudar só enzimas proteicas na disciplina a partir de hoje, tá? Mas não podemos esquecer que também tem as ribozimas. Essas enzimas, que são de natureza proteica, elas podem ser simples ou complexas. O que são proteínas simples? São aquelas formadas somente por aminoácidos. Então, as enzimas de natureza proteica simples só tem aminoácido na sua estrutura. Mas nós temos algumas enzimas de natureza complexa, que além dos aminoácidos, tem uma parte proteica e uma parte não proteica. Então, além da parte proteica, tem uma parte não proteica. E essa parte não proteica nós chamamos de cofator orgânico ou cofator inorgânico. Esse cofator orgânico ou inorgânico, ele pode estar ligado de uma forma já existente, ou ele pode se ligar na enzima no momento da catálise. Os cofatores inorgânicos são simples, tá? São íons, que são conhecidos como sais minerais. E as enzimas que possuem esses íons na sua estrutura química, tá? Que é importante, né? Que tem esses íons como a hexoquinase, nós vimos ali, ó, que a hexoquinase é uma enzima que precisa de magnésio para conseguir catalisar esta reação química aqui. Então, nós temos enzimas que precisam de íons. Então, deficiência em sais minerais prejudicam o nosso metabolismo. E os cofatores que têm átomos de carbono, moléculas orgânicas, nós conhecemos como coenzimas, tá? Então, nós temos algumas vitaminas que têm função coenzimática. O que é o prefixo co? De colaboração. E aí, resumidamente, as enzimas proteicas podem ser simples ou complexas. As simples só têm aminoácidos e as complexas têm o tal do cofator. E esse cofator pode ser um íon inorgânico ou uma molécula orgânica. E essa molécula orgânica nós conhecemos como vitaminas. Então, as vitaminas são moléculas precursoras do que nós chamamos de coenzimas, tá? Que vão ajudar as enzimas a atuarem.
Do lado aqui, do lado direito, vocês estão vendo uma enzima chamada amilase. Essa amilase é da espécie humana, tá? Então, ela tem aqui as regiões de alfa-hélice, tá? As regiões aqui de beta preguiada. Aqui, esse filamento, essa parte que tá fininha, é o que eu expliquei nas aulas anteriores, é o acaso. Então, isso tudo aqui está enovelado. A amilase é uma enzima que degrada qual substrato? Amilase? Amido. Acertou quem respondeu amido, hein? Aqui, só para reforçar o seguinte, esse cofator, ele pode se associar à parte proteica no momento da catálise, ou ele já pode estar ligado firmemente ali presente. Eu trouxe aqui umas informações adicionais retiradas de um livro, né, de textos básicos de bioquímica clínica, que foi elaborado pelos professores da instituição, onde se encontram ainda a professora Lívia, que é professora da bioquímica clínica ou bioquímica da nutrição, tá? E a professora Roseli também. Infelizmente, esses dois professores já faleceram, mas eles ajudaram, né, na formação e fundação de toda a bioquímica do Instituto do ICBN. Aqui, então, nós temos exemplos. Eu não falei para vocês aqui anteriormente que existem as moléculas orgânicas que servem como cofatores orgânicos. Os cofatores orgânicos também são conhecidos como coenzimas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o nome das enzimas, tá? Desculpa, o nome das coenzimas que tem função, o nome está dizendo, coenzimática, que colabora com a enzima. Então, nós temos a vitamina B1, que é a tiamina, a vitamina B2, riboflavina, vitamina B3, niacina, vitamina B5, ácido pantotênico. A tiamina, ela vai ajudar as nossas enzimas que são dependentes da vitamina B1, tá? Porque ela tem a tiamina pirofosfato. Já a riboflavina é o tal do FAD e da flavina mononucleotídeo, que são flavoproteínas que possuem esses nucleotídeos aqui, que são produzidos junto com a riboflavina, com função coenzimática. Então, essas são informações extras, tá? Por isso que eu coloquei o símbolo do infinito, né? Então, são fontes dessas vitaminas e aqui doenças relacionadas, caso alguém queira estudar informações adicionais. Aqui as vitaminas ainda do complexo B, a B6, a B12, o ácido fólico, a vitamina C e a biotina. E todas aqui, ó, função coenzimática. Por exemplo, a vitamina C tem comprovação científica que ela ajuda na produção de colágeno e elastina. Então, ela está relacionada à produção do colágeno ali na nossa pele. Então, produtos cosméticos que tenham vitamina C de boa qualidade e que estejam colocadas num veículo que vai ser absorvido pela pele e chegar até as partes mais profundas da pele, vai ajudar na produção do colágeno. Claro que se a pessoa estiver bem nutrida, ou seja, com aminoácidos, porque não adianta ter a vitamina C e estiver com deficiência proteica. Aqui, a estrutura química, só para reforçar, pessoal, nada de decorar, nem desenhar, mas só para reforçar aqui para vocês que as vitaminas são moléculas orgânicas. Olha os carbonos aqui, ó, tá? Então, as vitaminas são moléculas orgânicas. Olha essa vitamina B12, que os principais alimentos que têm vitamina B12 são alimentos de origem animal. Tá? Então, pessoas que são vegetarianos estritos, ou seja, não comem nem ovos, nem leite e seus derivados, essas pessoas, podem ter deficiência de vitamina B12. Então, é recomendado que faça suplementação de vitamina B12. Aqui está o ácido fólico, que todo mundo já ouviu falar, né? Da importância do ácido fólico durante a gestação, mas nem de mais e nem de menos, porque estão encontrando relações de excesso de ácido fólico com o surgimento de algumas alterações genéticas, como a síndrome de Down e inclusive com o autismo. Mas não tem fatos ainda, vamos dizer assim, consolidados de que causa o excesso vai provocar, tá? Mas estão ainda em estudo, em pesquisa. Aqui a vitamina C nas suas 3 formas. Então, vitaminas são cofatores orgânicos, que a partir de hoje nós vamos chamar esses cofatores orgânicos, eles vão ter a função coenzimática. Então, vai aparecer aí para nós futuramente a tal de coenzima A, NAD, NADP, ou NADH, NADPH, FAD, flavina mononucleotídeo. Essas moléculazinhas aqui
são produzidas pelas nossas células a partir de vitaminas que nós ingerimos, tá? Tem aqui uma colocação que a vitamina B12 nós também produzimos pela flora bacteriana, no entanto, numa quantidade abaixo do que é necessária. O ácido fólico também. A flora bacteriana, aqueles micro-organismos que estão lá no nosso intestino, eles conseguem produzir tanto a vitamina B12 quanto o ácido fólico, mas nós precisamos ingerir também a partir da alimentação. Aqui está colocando fígado, biotina, só que atualmente eu participei de um congresso, né? E nesse congresso os médicos alertaram para o uso deste alimento, pois o fígado é o órgão que recebe tudo o que entra dentro do organismo. Então, desses animais que são abatidos, eles, dependendo do que, como eles foram criados, né? Tem questões de medicações, de substâncias que são colocadas, hormônios que são colocados para eles engordarem e crescerem de uma forma mais rápida. Tudo isso é prejudicial. E nós, quando nós ingerimos a carne, né, na forma de fígado, nós estaríamos ingerindo essas substâncias. Então, eles não recomendam o consumo de fígado bovino, por exemplo, que é o mais usual. Então, o que nós vamos resumir sobre as enzimas? Que as enzimas aceleram as reações químicas em até 10 elevado a 20 vezes, não são consumidas na reação, então após a enzima atuar, ela pode atuar de novo, e elas atuam em pequenas quantidades por isso. Uma molécula de catalase, ela é capaz de atuar em 5 milhões de moléculas do substrato. Esse substrato aqui é o peróxido de hidrogênio. Então, uma enzima, uma molécula da catalase, decompõe 5 milhões do substrato. Sabe em quanto tempo, gente? Em 1 minuto. Desde que o pH seja 6,8. Então, quantidades bem pequenas de enzimas são capazes de atuar em muitas moléculas de substrato, justamente por quê? Porque elas não são consumidas no final da reação e também não produzem substâncias indesejadas, tá? Substâncias que não servem para nada ou que vão prejudicar o organismo, tá? Como os catalisadores não biológicos. Aqui eu trouxe um exemplo de um artigo retirado desta revista que fala sobre um óleo que contém oxigênio essencial para tratamento de injúrias ocasionadas por práticas esportivas. As práticas esportivas acometem muitas pessoas ao longo dos anos, de maneira que essa prática esportiva, ela gera ali nos locais, né, nas articulações, na musculatura, processos envolvendo o que nós chamamos de radicais livres e produção de peróxido de hidrogênio. Então aqui, ó, eu tenho um radical livre que se transforma pela ação da superóxido dismutase. Então essa enzima atua no superóxido, transformando em água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que por sua vez vai virar OH-, que também é um radical hidroxila altamente reativo. Então, o superóxido e o radical hidroxila são conhecidos como radicais livres. Eles reagem com um monte de substâncias dentro do nosso corpo. Então, as reações inflamatórias, tem teorias de envelhecimento que preconizam o aumento da produção de radicais livres. No entanto, nós temos enzimas que nos protegem. Uma delas é a catalase, tá? A catalase, ela decompõe a água oxigenada em água, H2O e oxigênio. Então, a catalase, a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase são 3 enzimas que nos protegem da produção excessiva de radicais livres. E elas são enzimas de natureza proteica. Olha aqui os enovelamentos, pessoal. Tá? Então essa é mais uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Mas lembrando que essa parte de radicais livres nós vamos falar futuramente. Qual é a utilidade das enzimas? Então as enzimas não servem apenas para participar das vias metabólicas, tá? Tendo a função de controlar o nosso metabolismo, né? Então seria uma utilidade dentro da bioquímica, dentro dos seres vivos para sua manutenção e sobrevivência. Nós temos as enzimas também relacionadas, né, pessoas que têm alterações genéticas que não produzem a enzima. E aí nós chamamos isso de erros inatos do metabolismo. A pessoa nasceu com uma alteração genética e vai ter uma deficiência em virtude disso. Por exemplo, os fenilcetonúricos.
eles têm uma alteração genética, onde eles não produzem a enzima que degrada um aminoácido chamado fenilalanina, tá? Que é um aminoácido aromático que nós estudamos anteriormente. E as enzimas também são usadas para a digestão dos alimentos, pegar moléculas maiores e transformar em moléculas menores, polímeros e monômeros, né? Aí é uma digestão bem desejada, que facilita a sua absorção. As enzimas também têm utilidades na área farmacêutica, por exemplo, medicamentos que são inibidores de enzima. Nós vamos falar de inibidores na nossa próxima aula. Tratamento da gota, hipercolesterolemia. Então, o medicamento, ele em si vai afetar a ação de uma enzima ou potencializar a ação de uma enzima. Então, existem casos que você usa uma pomada que tem na sua composição colagenase. Então, o que a colagenase faz? A colagenase degrada colágeno. Então, quando uma pessoa tem queloide, uma das pomadas indicadas para a pessoa passar, porque o queloide é um excesso de fibras de colágeno, que durante o processo de cicatrização se desenvolveram de uma forma inapropriada, indesejada, vamos dizer assim, né? Vai ficar acima da superfície da pele. Então, o que acontece? A colagenase, ela degrada colágeno, diminuindo então a quantidade de colágeno depositado ali na recuperação daquela pele, durante o processo que está acontecendo de recuperação, cicatrização, né, na verdade. Nós também temos a utilidade das enzimas na área de diagnóstico clínico, exames laboratoriais, tá? Então, kits para diagnóstico de doenças como diabetes, colesterol elevado, tá? Temos também enzimas que são localizadas só dentro de alguns tecidos. Então, nós temos dentro de todas as nossas células o mesmo conjunto de aminoácidos, mas cada célula se especializou para uma função, porque alguns genes foram ligados e outros foram desligados. E aí acontece que os genes que estão lá nas células do miocárdio, no músculo do coração, produzem algumas enzimas que outros lugares do corpo não produzem. Então, quando uma pessoa tem um infarto do miocárdio, acontece uma lesão de células cardíacas. E essas células, quando elas sofrem lesão, vai romper a membrana plasmática. E quando rompe a membrana plasmática, as enzimas que estão lá dentro no citoplasma vão extravasar para o meio extracelular e, por sua vez, vai do espaço intersticial vai parar no sangue. Então, se você dosa enzimas na corrente sanguínea que não deveriam estar lá e são encontradas, e se essas enzimas são específicas do coração, é um sinal de que houve infarto do miocárdio. A mesma coisa acontece com a próstata, tá? Então, alguns exames, além dos exames clínicos, existem os exames laboratoriais que ajudam a determinar se a pessoa tem possível alteração na próstata, porque enzimas específicas da próstata, assim como tem enzimas específicas nos outros músculos, no músculo esquelético, no fígado, no pâncreas. Muitas vezes, quando a pessoa faz uso de medicamentos de uso contínuo, ela faz dosagem de enzimas hepáticas para ver se o fígado está funcionando corretamente, além de exames como ultrassom do fígado, tá bom? Nós temos as enzimas também usadas na área industrial. Já viram falar daquele sabão Omo multienzimas, né? Então existem alguns produtos de limpeza que possuem enzimas, como lipases, como carboidrases, como proteinases, tudo para degradar proteínas, lipídios e carboidratos que possam estar naquela sujeira. Então, manchas de gordura. Se você tem, além do sabão, uma enzima para degradar o lipídio, vai melhorar a eficiência da limpeza daquele pano, daquela roupa, tá? E também as enzimas são usadas na área alimentícia, tá? Para fabricação de bebidas fermentadas, iogurte, queijo. E agora resta para nós falar mais uma vez, né, de uma forma mais detalhada, como as enzimas elas trabalham, tá? E aí nós temos dois modelos para nós falarmos sobre ele. O primeiro modelo, ele é um modelo foi apresentado por Emil Fischer em 1894, tá? E que o Emil Fischer, quem era ele? Tá? Então vamos colocar a foto dele. O Emil Fischer, né, que nasceu em 52 e veio a falecer em 1911, 1852 a 1911,
1911, ele determinou, ele colocou o que ele encontrou como uma proposta, né? Um modelo que ele considerou para explicar como, voltando aqui, como uma enzima atuava. Ele colocou da seguinte maneira: ele falou que havia um alto grau de especificidade das enzimas. Então, a enzima reconhecia o seu substrato específico, como se fosse uma chave na fechadura. Então, se eu pegar a chave do meu carro, eu não abro o seu carro. Da sua casa, não abre a minha casa. E ele considera, então, que a enzima possui um sítio ativo, que era complementar ao substrato, como se fosse a chave fechadura ou um quebra-cabeça, tá? Então, o Emil Fischer, ele é um químico alemão e ele foi ou é considerado, né, vamos dizer assim, o pai da química orgânica, porque ele fez muitas descobertas, né, em 1800, né, na faixa de 1894, né, para aquela época que não tinha-se tanto avanço tecnológico, ele descobriu muitas coisas. Ele descobriu um medicamento que vocês vão estudar lá na farmacologia, chamada Veronal, que tem propriedades sedativas e soníferas. Ele demonstrou que as proteínas eram compostas por aminoácidos. Ele também determinou que as enzimas são específicas para o seu substrato. E ele também identificou a fórmula química, a fórmula estrutural do ácido úrico e da cafeína, que são nucleotídeos. Então ele trouxe muitas contribuições e ganhou o prêmio Nobel por isso também, tá? E quando ele fala de chave fechadura, ele está se referindo a essa noção de complementariedade. Complementar. A chave entrou na fechadura de uma forma complementar. E nisso, não é só quando uma proteína, né, que é a enzima e o substrato. Então, por exemplo, a hexoquinase é a enzima proteica e a glicose é o substrato. Então, a enzima é uma proteína e a glicose é uma molécula, um ligante que se encaixou nessa proteína. Então, o que eu quero falar para vocês é que não existe somente a ligação enzima-substrato. Existem também outras proteínas que se ligam a outras coisas, que vocês vão estudar isso em outras disciplinas, como na imuno. Na imuno, vocês vão estudar a interação do antígeno com o anticorpo. O anticorpo é uma proteína que se liga no antígeno. Vocês vão estudar também na farmacologia, quando vocês vão estudar que o fármaco se ligou numa proteína da membrana. Então, nós temos ligantes, proteína, a proteína se liga a alguma coisa. E esse sistema é mais ou menos definido pela especificidade que tem a proteína ao seu ligante. E essa complementariedade, ela é devida às interações que vão acontecer entre a proteína e o seu ligante, entre a enzima e o seu substrato. São interações intermoleculares, entre moléculas. Como a gente já havia falado, hidrofóbicas, Van der Waals, ligação de hidrogênio, interações eletrostáticas, tá? Então, essa noção inicial é uma noção que estava certa para a época, tá? Que ele acreditava ser assim. Então, essa noção tradicional de uma forma de complementariedade rígida, porque a estrutura era rígida, entre a chave e a fechadura, foi apresentado pelos estudos iniciais e continua sendo usado por ser um modelo bem didático. Então, por isso, gente, que justifica lá nos livros do ensino médio o modelo chave-fechadura está colocado nos livros e apostilas de biologia, tá? Porque ele é bem didático para introduzir aos estudantes o estudo desse reconhecimento molecular. Porque ele ilustra que a enzima deve ter um local complementar para o encaixe específico do substrato. Então, o substrato, olha, ele tem um encaixe específico aqui na estrutura da enzima, complementar, para formar o complexo substrato e enzima, tá? Então, ele é um modelo, né? O modelo chave-fechadora, ele é um modelo didático para isso. No entanto, né? Isso aí não ficou por muito tempo, tá? Porque o modelo chave-fechadura, ele não representa de fato o que acontece, tá? Por quê? Porque esse modelo, ele não explica outras situações que acontecem, como, por exemplo, quando um inibidor se encaixa no substrato,
um inibidor se encaixa no sítio ativo da enzima, a reação química não acontece, como acontece com o substrato. Então não basta só ser complementar, tem algo a mais. E foi aí que surgiu o Daniel. O Daniel, ele propôs já em 1958 um outro modelo, o modelo de encaixe induzido, tá? Então ele foi o primeiro a ampliar a versão que tinha sido dada por Emil Fischer. O Daniel, ele é um bioquímico americano que passou então a introduzir essa ideia de encaixe induzido, uma ideia de flexibilidade da enzima, uma vez que alguns eventos não eram completamente explicados pelo conceito chave-fechadura, que foi criado por Fischer. Por exemplo, como que moléculas que se ajustam bem no sítio ativo poderiam não se comportar como substrato, como eu havia acabado de dizer. Então, tem algumas moléculas que não são substrato que se encaixam aqui, mas não formam produto. Então, não é simplesmente ser complementar, tinha algo a mais. E foi aí que Daniel propôs que a enzima e o substrato, deixa eu mostrar quem é ele, né? Ele já veio a falecer em 2007, nós temos aqui uma foto colorida dele, né? Então, ele propôs que a enzima e o substrato sofrem mudança de conformação para o encaixe. E o substrato é distorcido para uma conformação exata do estado de transição. Então, aqui mostra o seguinte, aqui está o local onde o substrato vai se encaixar, mas não é, olha, aqui estava tudo pronto, ó. Era só chegar e juntar as duas peças. Aqui não, olha aqui, ó. Essa distância, aqui não tinha essa distância aqui no meio. Então, quando o substrato se aproximou da enzima, houve uma mudança conformacional, tanto do substrato quanto da enzima. E aí sim, nesse estado de transição aqui do substrato, houve a formação de produtos. Então, o modelo de chave-fechadura, ele era amplamente conhecido e aceito naquela época. E quando chegou o Daniel falando isso, muitos cientistas daquela época se tornaram resistência. Eles não concordavam. O Fischer que estava certo. Porém, o Daniel dizia que o modelo de ajuste induzido inclui a ideia do encaixe associado, a flexibilidade. Então, a enzima teria N estados conformacionais, N formas que devem ser levadas em conta durante a interação, seja ela proteína ligante, proteína enzima substrato, receptor fármaco ou imunoglobulina antígeno. Então, nós temos uma combinação das perspectivas termodinâmicas e cinéticas, que são duas coisas que nós vamos falar ainda um pouquinho, né, nas próximas aulas, porque nós estamos falando de reações químicas, nós não podemos esquecer dos aspectos termodinâmicos e dos aspectos cinéticos, que relacionam a velocidade das reações químicas. E tudo isso ajuda na compreensão dos eventos que acontecem durante a ligação da enzima com o substrato e, inclusive, durante o próprio enovelamento das proteínas. Entender a regulação das enzimas, a cooperatividade e também a especificidade. Então, esse modelo do encaixe induzido, proposto por Daniel, foi muito importante e ainda continua sendo estudado até hoje, tá? Então, muitos estudos ainda estão acontecendo para mostrando, né, essa flexibilidade, que nós temos uma mudança na conformação tanto da enzima quanto do substrato, para poder ocorrer a interação entre os dois, que não é simplesmente uma chave fechadura. Mas o Daniel, ele não desfez, tá, da colocação que foi dada por Emil Fischer, tá? Ele considera que o modelo de ajuste induzido inclui a ideia do encaixe associado à flexibilidade. Então, ele não excluiu o trabalho todo que o Fischer teve. Ele só mostrou que é uma continuação do processo, tá? Que nós temos sim um encaixe complementar, só que esse encaixe ele não é fixo, ele é moldável. É como se eu pegasse uma chave do meu carro e no futuro, né, daqui a alguns anos, né, na hora que a chave ela é retinha, ela é um retângulo, sem marcas nenhuma de entrada. Nenhuma marca naquela chave. Só que na hora que eu encaixo ela na fechadura da porta do veículo, ambos eles se combinam entre si e
eu consigo abrir a porta. Tá? É como se fosse essas possibilidades, essa flexibilidade que tem nas estruturas, tanto da enzima quanto do substrato, que o Daniel, né, em 1958, ele foi um visionário para ter conseguido observar isso aí, e isso vem sendo estudado até hoje, inclusive a partir de modelagem molecular, que é uma área que existem alguns profissionais que gostam. Eu, particularmente, não. Eu prefiro contar só com as contribuições deles, né? Não ficar horas no laboratório fazendo modelagem, né? Fazendo animações de moléculas no computador para poder imaginar em que local que o substrato se encaixa, qual é a conformação que a enzima proteica tem, quando o substrato se encaixa, quando vem um inibidor. Então, tem pessoas que fazem esse tipo de estudo aprofundado. E aí, quando a enzima atua no substrato, ela vai trazer essa mudança, né, na molécula do substrato para se transformar em produto. São milhares de enzimas que existem. Só que a gente pode pegar essas milhares de enzimas e dividir em 6 famílias ou 6 classes, segundo uma classificação internacional, tá? Que eu vou explicar a forma mais simples. São só 6 classes, mas existem também as subclasses. Então, dentro de cada classe dessa, tem mais subdivisões, mas não há necessidade para a nossa disciplina. Então, nós temos aqui as enzimas que estão na classe 1, são enzimas que fazem óxido-redução. O que é oxidar? Perder elétrons. O que é reduzir? Ganhar elétrons. Então, existem enzimas que tiram elétrons e dão elétrons. Então, nós chamamos ela de óxido-redutases. Nós temos enzimas que fazem a transferência, igual a hexoquinase. A hexoquinase tirou o grupo fosfato do ATP e deu para glicose. Então, ela fez uma transferência de grupo fosfato. Existem transferases que transferem grupo metil, tá? Nós temos as hidrolases, que são enzimas que fazem a hidrólise, a quebra de ligações químicas na presença de água, água. As liases, que são enzimas que, para mim, são as mais difíceis de associar com o nome da palavra, tá? Clivagem de carbono-carbono, carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio. Ou outras ligações, tá? Então, nós vamos ter rompimento de ligações duplas ou anéis, ou adição de grupos a ligações duplas. E nós também temos enzimas da classe das isomerases. Nós vamos ver na aula de carboidratos que nós temos uma enzima que transforma glicose em frutose. Ué, professor, mas glicose vira frutose? Vira, dentro das nossas células, por ação de uma enzima que pertence à classe das isomerases. Ela transforma a glicose, que é um aldeído, no seu isômero. Frutose, que é uma cetona. Vamos estudar isso em outras aulas. E nós também temos as ligases, que são enzimas que formam ligações, que ligam, o nome está dizendo, ligase. Então, óxido-redutases retiram e dão elétrons. Transferase, transferem grupamentos químicos. Hidrolases quebram na presença de água. Liases, foi o que eu falei para vocês, né? Não tem uma associação com o nome. Então, nós vamos ter que gravar que as liases, elas clivam, elas quebram ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio. As isomerases transformam o seu substrato num produto, que é isômero do substrato. E as ligases ligam. Portanto, o que nós vimos nesta videoaula foi que as enzimas são proteínas, na sua maioria, mas também existem RNAs, que têm essa possibilidade de acelerar as reações químicas e que elas são importantes não só para as células, mas também na indústria, na indústria alimentícia, na indústria de cosmético, na indústria farmacêutica, tá? Na questões de doenças relacionadas, né? Quando faz o teste do pezinho, a gente consegue saber se a pessoa tem uma alteração, tá? Na produção de algumas enzimas, desde a infância, por alteração genética. Vimos que as enzimas agem pelo sistema, né, pelo modelo encaixe induzido e que elas podem ser classificadas em 6 classes de acordo com o tipo de modificação que fazem na estrutura do substrato. Aguardo vocês para a nossa próxima aula.